Olá, brasileiros. Sou a Cibele Laura. Tirei um tempinho aqui para ler os comentários do meu último vídeo, Coreia do Norte e Estados Unidos, o que acontece. E quero dizer que fiquei muito satisfeita com os comentários, bastante gente interessante, acrescentando, colocando bons acréscimos. 80% dos comentários foram bons, e eu não estou falando que foram bons só porque concordaram comigo, não. Mas gente que tem um posicionamento mais consciente e entende o que acontece, o que se passa, as questões que envolvem o conflito entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, e sem esse senso comum que a gente está acostumado a ouvir e a ler. Mas também teve muitos comentários pífios, gente paranoica que vê comunismo em tudo, gente me acusando de ser comunista, esquerdista. A gente tem muito medo do comunismo, já começa a ver comunista dentro do guarda-roupa no escuro da noite. Essas pessoas que levam para o lado mais passional e que veem comunismo em tudo, inclusive na bandeira do Japão. Tem coisa mais ridícula do que ver o símbolo comunista na bandeira do Japão? Então, tem muita gente aqui que é dessa estirpe. Sem os Estados Unidos, você não teria internet, McDonald's, telefone, Disney, melhores comidas, iPhone, celular, Windows, YouTube, Google, satélite, TV, Xbox, rádio, geladeira, fogão, o caralho a 4. Ficou sem argumento? Pronto, ele contou a piada, ele mesmo riu, é uma maravilha, né? Intervenção psiquiátrica, já. Bom, primeiramente, a minha crítica é contra o posicionamento geopolítico dos Estados Unidos, o imperialismo, o expansionismo. Eu nunca fiz apologia à destruição dos Estados Unidos enquanto nação, enquanto povo. Nunca disse em vídeo nenhum que nenhum líder que é contrário aos Estados Unidos, que eu quero que eles mandem bomba mesmo para aquele país e destruam aquele país, tampouco a Coreia do Norte. Vocês nunca me ouviram falando sobre isso, porque o meu posicionamento contra os Estados Unidos é realmente relacionado na questão da geopolítica, da militarização, da economia, dessa expansão da ideologia, uma ideologia falsa, uma ideologia fictícia, etc. e tal. Quem me segue sabe muito bem que é esse meu posicionamento. E outra coisa, primeiro que McDonald's, para mim, eu sou indiferente, eu não vou, não como, não gosto disso aqui. Disney também, para mim, tanto faz quanto tanto fez, tá? E, enfim, não sou indiferente. Agora, as tecnologias que eu utilizo, que você utiliza, que todo mundo utiliza, não significa que por a gente utilizar certas tecnologias que eles detêm a patente, que eles desenvolveram, que eles aperfeiçoaram, etc. e tal, não significa que a gente tem que ser condescendente com uma política draconiana, cruel, expansionista, que não respeita a autodeterminação dos povos, que não respeita a soberania nacional de ninguém, como é a história do Império Estadunidense. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e as pessoas precisam entender que o fato da gente a gente utilizar essas tecnologias e gostar de tecnologias e comprar, e a gente paga muito caro por elas. Muito caro. E muitas vezes elas são desenvolvidas graças aos nossos recursos naturais, porque tecnologia precisa também de matéria-prima. E nós não temos o nosso devido valor, porque as nossas commodities não têm o devido valor que merece. Tecnologia sozinha não existe, tá? E outra coisa, agora porque você vai e compra um sistema de segurança de uma empresa que desenvolveu um bom sistema de segurança, você vai, contrata, paga por esse sistema muito caro, só porque você contratou essa empresa, você deixaria o dono dessa empresa entrar na sua casa, estuprar sua mulher, estuprar sua filha, violentar sua mãe, e você vendo sem fazer nada? Ou talvez até se masturbando, você faria isso? Você que perguntou isso aqui, ó, pra mim? Só porque você comprou dele o sistema de segurança, você deixaria ele invadir tua casa e fazer tudo isso? Não, né? Você pagou uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, por que eu, que utilizo de certas tecnologias, tenho que ser condescendente, tenho que aplaudir as políticas dos Estados Unidos, que muitas vezes entram nas casas das pessoas, no território das pessoas, como eu já disse, não respeita a autodeterminação dos povos,
como acontece na Colômbia, as bases militares dos Estados Unidos na Colômbia, soldados estadunidenses que estupram filhas de campesinos colombianos. Tem na internet, procura aí, cidadão. E não acontece nada. Quantos civis não morrem nessas guerras que os Estados Unidos provocam? Então, por causa da tecnologia que eles supostamente nos vendem, que é uma tecnologia muito cara, eu não posso criticá-los, então. Ah, cara, você é um vira-lata. Você é um vira-lata bocó. O seu posicionamento é de um vira-lata imbecil. Você pode não ser um vira-lata imbecil, mas esse seu posicionamento é. Você é do tipo, então, que entregaria a esposa pro patrão. Deve ser, né? Japão lixo vai chamar o papaizinho, Estados Unidos, porque se sentiu ameaçadinho, puxa saco. Pois é, o Japão que sofreu, assim, acho que foi o país que mais sofreu. Né? Se a gente for ver que as 2 bombas mais agressivas foram jogadas contra o Japão, hoje tem esse posicionamento de submissão. E vocês viram na matéria que eu deixei aí nos comentários que eles não estão felizes com essa base, com essa movimentação militar dos Estados Unidos na ilha de Okinawa. E eles não querem. Mas os estadunidenses não vão levar em consideração o que os japoneses querem. Eles, enfim, infelizmente, não dá para conversar com os Estados Unidos com diplomacia. E é por isso que eu entendo a posição da Coreia do Norte. Sibeli, cuidado, pois esse cara pode te dar um strike por supostamente estar usando o vídeo dele, essas regras do YouTube. Me falaram, meu filho me falou isso também. Mas se eu tiver que remover esse vídeo, eu faço outro, faço melhor ainda, faço com uma edição, coloco alguns pontos históricos. Esse vídeo eu fiz de imediato, sabe? Fiz sem edição nenhuma. Peguei o meu celular e comecei a gravar, porque o absurdo foi muito grande. Geralmente eu não gosto de fazer isso, tá? Eu não gosto de ficar respondendo esses canaizinhos, sabe, que o cara tá lá vendendo o jabá dele, inclusive nos comentários você tem aulas lá de inglês, se eu não me engano, que eu li. Isso aí é mais propaganda, ele deve estar recebendo alguma coisa para fazer esse tipo de propaganda. Eu prefiro trabalhar com coisas da Maria Lúcia Fatorelli, do professor Nildo Ouriques, do Ciro Gomes, que eu gosto bastante da retórica dele, de outros estudiosos ou de direitistas que pensam, né? Trazer alguma coisa interessante sobre o liberalismo clássico, como uma coisa nacional. Eu prefiro fazer isso, né? Ou fazer aquilo do meu penúltimo vídeo sobre o interesse histórico dos Estados Unidos na Amazônia, que eu usei um conteúdo do Muniz Bandeira. Eu prefiro fazer isso, não ficar perdendo tempo. Mas como a coisa foi assim tão absurda aos meus ouvidos, eu resolvi fazer o vídeo e sabia que muita gente ia vir encher meu saco aqui, mas enfim, faz parte, né? E eu não tô nem aí pra essa gente que fica falando merda aqui no meu canal também. Eu não sou uma mocinha sensível, tá? Não sou. Nunca li tanta besteira em um vídeo só. Parei de assistir no minuto 6 e toma dislike. Bom, pra mim, não tô nem aí. Quer dar dislike, problema teu, tá? E você ter parado no minuto 6, também quem perdeu a oportunidade de aprender alguma coisa foi você. Porque como que você vai questionar um vídeo que tem 26 minutos, né? 26 minutos parece que tem esse vídeo. Assistindo apenas 6 minutos dele. É aquela coisa, né? Não tá a fim de aprender, já tem uma opinião formada, já tá com aquela certeza, que com certeza vem do papai Olavo de Carvalho, e nunca leu, né? Tanta besteira, você não leu mesmo, você ouviu, porque eu não escrevi nada, eu falei. Eu era inscrito há muito tempo no canal Casando o Verbo, blá, blá, blá. Começou a comprar ideia. Aí começa a mudar, mas você sabe, né, que essa gente eu tenho pra mim que eles ganham alguma coisa. Eles ganham alguma coisa porque às vezes a merda é tão grande, o absurdo que eles falam é tão grande, que eu fico pensando se... Porque parece que o cara é professor, eu não sei quem é mesmo, eu não sei, eu não sigo, eu não assisto esses canais. Eu não vou jogar lixo dentro da minha mente. Eu vou ler bons livros, vou ouvir pessoas que têm o que falar, mesmo que sejam pessoas contrárias a mim. Eu até o Leandro Carnal, eu ouço e não concordo com o que ele fala. Tenho muitas críticas com relação ao Leandro Carnal, aquele outro, o Pondé, mas dá pra ouvir, porque são pessoas que, né, têm algum conteúdo, são inteligentes. Agora, tem gente, esses canaizinhos de direita, gente, não assistam, aquilo é jogar merda na cabeça. A Sibeli faz um grande serviço a todos os seus vídeos informativos, falando a verdade, sem papas na língua. Um beijo, Maria, que bom que você me ouve, me lê, né, me atura, porque eu sou um pouco chata, às vezes eu falo demais, eu sou uma matraca que fala demais. Mas que bom que você gosta do conteúdo e que aprende alguma coisa. Eu também aprendo muito com vocês nos comentários, tá?
O Japão quase triplicou o orçamento militar comprando armas de quem? Pois é, existe uma imposição, né? A própria Grécia, quando estava quebradíssima, teve que comprar armamentos porque faz parte lá da OTAN, enfim. E quebrada teve que comprar armamento sabendo que ela nem se envolve em nenhum conflito. Pois desestabiliza mesmo as regiões para lucrar. E os Estados Unidos, eles precisam caçar guerra com qualquer um. Esse posicionamento dos Estados Unidos é um modus operandi deles. Eles precisam caçar guerra, sabe? E vão se metendo onde não é chamado, enfim, é um posicionamento dos Estados Unidos para manter a sua indústria bélica, para manter os investimentos que são estratosféricos. Os Estados Unidos são o país que mais investem em indústria bélica. Então eles precisam criar inimigos. Criaram lá o Estado Islâmico, mas não colou, né? Aí criam essa questão das nações párias, dos países párias internacionais, que são aqueles países que não se curvam a eles, e começam a provocação, etc. e tal. E essas pessoas que defendem os Estados Unidos e acham que o posicionamento da Coreia do Norte é um posicionamento errado, eu fico me perguntando se essas pessoas não se defenderiam de um valentão que estivesse enchendo o saco na porta da casa deles, querendo entrar, querendo tomar o que é deles, né? Até porque a gente sabe que o pensamento dessa gente é liberal, é propriedade privada. Você não defenderia? Eu defenderia a minha casa. Cibele, muito bom vídeo. Infelizmente não querem enxergar o que está acontecendo. Pois é, né? A gente vive a guerra da ideologia. Muita informação. Tive que interromper a visualização desde o vídeo para dar uma vomitada básica. Bom, você deve estar grávida do Olavo de Carvalho. Tchau. Beijo. Os Estados Unidos são o braço armado dos banqueiros, metacapitalistas, que são os comunistas. Aí já misturou Estados Unidos, capitalismo, comunismo. Cara, vocês nem sabem o que significa comunismo. O resultado da propaganda ridícula desses sites manhosos e ridículos. Ontem descobri um KGB no galinho. Nossa senhora, agora eu tô com medo que o Lúcio fez... Pois é. O que vale é que a Terra é plana. Bom, gostei da sua ironia. Bom, tá aí a pauta, né, da Terra plana. A Terra é plana porque é planeta. Devemos destruir os Estados Unidos na sua ideologia. Muito bom, gostei. Destruir os Estados Unidos na sua ideologia, exatamente, nas mentiras, para que seria até melhor para os Estados Unidos, porque o que está acontecendo lá dentro dos Estados Unidos, gente, aquela coisa dos supremacistas e que vai levar até uma guerra civil, é a política exterior dos Estados Unidos que está reverberando dentro dos Estados Unidos. A política exterior dos Estados Unidos é extremamente supremacista, e foi assim com o Obama, um negro, e isso daí está causando problemas dentro do próprio Estados Unidos, sabe? Não olha para dentro, só olha para fora e só fica nessa política expansionista, supremacista. A gente sabe que tem o dedo dos globalistas que tomaram conta do Fed, e aí aquela história toda que vocês conhecem, de 1913, etc. e tal, que destruiu, essa gente destruiu os Estados Unidos. Em sua ideologia, inclusive, também. Vamos parar de inveja, aceita que o Brasil é o quê? É um lixo e que... outro vira-lata. O Brasil é um lixo, não tem moral para falar, já vem com o discurso que enfia a moral no meio. País que está bem à frente de nós. Bem à frente no quê? No que exatamente os Estados Unidos está bem à frente na gente? De matar os outros? De ir lá no Afeganistão e bombardear um hospital? É isso? Por que a gente tem esses problemas sociais? Por que o país está do jeito que está? Será que é realmente só porque o Brasil é um lixo? Ou porque essas nações desenvolvidas não querem que a gente se desenvolva também? Por que o nosso endividamento é gigante? Sabe por quê, meu querido? Porque o Brasil, na década de 70, fez um empréstimo a juros muito baixos. E, de repente, o Fed e o Banco de Londres subiram as taxas de juros do nada. Porque eles podem, eles têm esse controle. E o Brasil se quebrou. Juros que eram de 3%, 4% foram para 20%. E ali a gente já estava num período complicado, ditadura militar, o país quebrou de vez. Aí entrou a FMI e foi formatando a nossa economia. Não que o país fosse maravilhoso antes disso, mas tinha um modelo desenvolvimentista, a gente estava tentando. E aí depois desse empréstimo, depois da crise da dívida da América Latina, que não só aconteceu com o Brasil, aconteceu com vários países da América Latina, a gente
se fudeu de vez, entendeu? Pega todos os momentos da nossa história e tudo que acontece com a gente se não tem um fator exógeno. Se não tem o fato de que os Estados Unidos não vão permitir uma China na América Latina. O Lucas Rodrigues, ele, 1953, os Estados Unidos derrubaram Mossadegh, primeiro-ministro do Irã, instalaram o ditador, em 1954, os Estados Unidos fizeram o presidente da Guatemala, democraticamente... esse aqui, ó, em 1954, uma passagem da história bem interessante, porque o presidente Arbenz, que era o presidente da Guatemala, ele não tinha nenhuma ligação com a União Soviética, nenhuma ligação com a União Soviética. O que acontece é que o Arbenz queria fazer a reforma agrária. O Arbenz queria tirar do domínio da United Fruits Company, uma empresa estadunidense que tinha acionistas dentro do governo dos Estados Unidos e da CIA, o Dulles e o Nixon, eles eram acionistas dentro da United Fruit. E o Arbenz tocou na ferida, por quê? Ele queria aquelas plantações de banana socializar, fazer a reforma agrária, passar para os campesinos que morriam de fome, que trabalhavam para a United Fruits, e isso os Estados Unidos não gostaram. Criaram, através do Ed Bernays, que sobrinho do Freud, quem conhece, aí, quem está ligado nessa passagem da história, sabe que o Ed Bernays pegou os estudos do Freud, do tio, que odiava os Estados Unidos, por sinal, e criou todo um conceito, revolucionou, inclusive, com aquela coisa das relações públicas. Ele era contratado das empresas para mexer na cabeça do consumidor, entender o consumidor. Ele era muito bom com as massas. Ele fez com que os estadunidenses consumissem mais. Foi ele que conseguiu fazer essa conexão entre as emoções e o consumismo. E foi ele que trabalhou na cabeça da opinião pública para que o Arbenz fosse deposto na Guatemala. Um presidente maravilhoso, e foi tirado do poder, colocaram um sanguinário, Coronel Armas, apoiado pelos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu na Nicarágua. Colocaram lá o Somoza, a maior ditadura, inclusive, 40 anos de ditadura de Somoza, e apoiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam ditadores, gente. Vocês pensam que os Estados Unidos não apoiam ditadores? A família Saud é o quê? Você acha que aquela família nojenta é melhor do que o cara lá da Coreia do Norte? Vocês acham? E os Estados Unidos são parceiros? São parceiros da Arábia Saudita, dessa família monstruosa. Não custa recordar que os dois primeiros pretextos para evocar por Bush foram invadir o Iraque foram as ações terroristas de 11 de setembro, que não tinha nenhuma conexão, aliás, né? Não havia nenhuma conexão, e tem aí entrevistas, e tem um livro também do general Wesley Clark, em que ele conta que ele mesmo ficou estupefato quando falaram que iriam invadir o Iraque. Ele perguntou, mas o Iraque? O que o Iraque tem a ver? E gente de dentro do Pentágono não sabia o que o Iraque tinha a ver com o 11 de setembro. Um atentado falsa bandeira, né? Para aí dar os subsídios da vênia para que os Estados Unidos cumprissem uma agenda no Oriente Médio e no Norte da África, que não foi cumprida porque chegaram na Síria, os russos e os chineses não permitiram. A agenda 11 de setembro não aconteceu, mas estava ali dentro da lista dos párias internacionais, inclusive a Coreia do Norte, meio que de fora, mas estava. Eles dão esses nomes, né? Daqueles inimigos, enfim, é quase o eixo, um novo eixo, que não tem nada a ver. Bom, depois eu vou ler todo esse comentário com atenção e quem sabe a gente pode fazer até um vídeo sobre ele. Fala a verdade, a pior guerra no Brasil, cheio de bandido, blá, blá, blá. Meu, isso aqui é um discurso raso, é eleitor do Bolsonaro, com certeza, né? Bandido bom, bandido morto. Se todas as mulheres fossem como essa Sibeli, não iam gostar, porque eu sou bem chatinha, eu falo demais, tá? Eu questiono bastante. Você é uma esquerdista de merda. Olha que maravilha, olha que argumento maravilhoso. Você é uma esquerdista de merda, gosta de sofrer, mulher de bandido. Eu não... Oxi! Covardia é o que ele faz com a sua própria população, pessoas morrendo de fome nas ruas. Olha, eu tô falando da Coreia do Norte, tá? Não tô falando de outro país, não.
Você pode passar fonte para mim das pessoas morrendo na rua de fome na Coreia do Norte? Porque nos Estados Unidos isso acontece, tá? Mas na Coreia do Norte, pelo que eu sei, bom, pelo que eu vi, não tem isso não, cara. Acho que você tá meio desinformado, você tá meio assim, sabe, fora da caixinha. Você tá achando que é o Brasil, que por sinal é aliado dos Estados Unidos, né? Colômbia, que é aliada dos Estados Unidos. De fome nas ruas enquanto ele gasta o pouco que o país tem em armas nucleares. A China só cresceu por causa dos Estados Unidos. A China só cresceu... Não, eles são interdependentes, isso é verdade. China e os Estados Unidos são interdependentes. Agora, um precisa do outro, meu bem. E a China cresceu, passou de... Em 1980, o Ciro Gomes passa esses números pra gente, em 1980 correspondia a 1% do comércio mundial e agora já corresponde a 12%, por seus méritos próprios, tá? Foi por seus méritos próprios. Você tem estuda mais sobre a economia chinesa, sobre o povo chinês, que você vai aprender um pouquinho. Venezuela arrumando a casa, que é piada, né? Vídeo ridículo. Bom, é aquela coisa, né? Conta a piada, ele mesmo ri sozinho da piada e sabe lá Deus o que vai fazer depois. A Venezuela tá arrumando a casa, é o que eles estão fazendo. Ué, é o que ele tá fazendo. Se ele está sendo pressionado por uma oposição que é completamente dependurada no saco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm interesses no país. Ou você não sabe que os Estados Unidos adoram um país que tem petróleo? Adoro seus vídeos. O anticomunista conservador. Obrigada, beijo. O vídeo fala a verdade, mas eu só discordo do fato dos Estados Unidos não arrumarem confusão com os grandes. Eu também acho, os Estados Unidos, eles criam caso com as nações poderosas também. Né, no caso da Crimeia, que a gente viu, a própria agenda 11 de setembro, se chegasse no Irã, iria causar problemas para a China. E também tem questões chinesas que os Estados Unidos, eu não falei para você da ilha de Okinawa, aquele poder militar na ilha de Okinawa é voltado para a China, não necessariamente para a Coreia do Norte. Mas assim, os Estados Unidos eles provocam, mas eles não vão jogar uma bomba dentro do país, eles não vão fazer a mesma coisa que eles fazem com os países menores, entendeu? Eles não fazem isso, porque o poder de retaliação dessas nações é muito grande. Olha, gente, eu não tenho nem ideia quem é esse cara, tá? Eu realmente não assisto esses youtubers. Se ele falou bem de mim, que bom, obrigada. Mando um abraço pra ele, mas eu não sei quem ele é, tá? Não sei mesmo. Teve um aqui que falou que eu tenho voz de homem. Oi, tudo bem com você? Eu sou um homem, tá? Teve um que falou aí, esse aqui não, esse aqui falou que eu tenho uma voz linda, obrigada. Moça, você não fala nada com nada, e você fala muito no seu comentário, dizendo que eu não falo nada com nada. Muito obrigada, tá? Obrigada pela sua contribuição maravilhosa. Aqui, ó. É ajudar a refletir, é ajudar a pessoa a pensar. Não precisa concordar com tudo. Nós não sabemos de tudo, certo? A gente está aqui pensando. Agora, tem gente que não quer pensar. Tem gente que já está convicto daquilo que pensa que sabe, porque ouviu, nem leu, né? Porque quem gosta de ler, quem gosta de buscar outros pontos de vista, nunca tem uma resolução formada de fato. A gente tem opiniões, tem fontes, eu sempre passo fontes para vocês. Nunca a minha opinião tá solta, ela tá sempre lastreada numa fonte. Eu realmente não conheço esse cara, tá caçando, casando, caralhando, o verbo, sei lá, não conheço. Foi só um vídeo só que eu vi. Fala merda pra caralho, Donald Trump está a serviço dos globalistas? Eu acho que tá, cara, porque ele tá fazendo dentro dos Estados Unidos o que o Soros indicou. Eu coloquei um vídeo, eu postei um vídeo sobre isso daí, publiquei aqui no YouTube falando sobre. Esses globalistas, gente, eles são os financistas de lá de trás, eu já falei sobre isso em outros vídeos, e esses financistas, eles financiam os dois lados, eles não querem perder nunca. Esse cara que está falando é um imbecil idiota. Eu não sei se ele é um imbecil idiota, mas ele deve estar ganhando alguma coisa, porque falou merda ali geral, né? São surtados em comunismo, infelizmente, perdem muita coisa boa aí, porque vê comunismo em tudo, na bandeira do Japão, até na cueca vermelha do pai tá vendo comunismo, sabe? É gente realmente esquizofrênica, paranoica. Os Estados Unidos não é a polícia do mundo? Eles se acham, né? Essa é uma ideia que veio
do Destino Manifesto. O Gaddafi não era cachorro louco? O Gaddafi não era cachorro louco, ele defendia. Ué, dá pra sessão com essa gente? Ué, não tem como, cara. Se você pegar o livro verde do Gaddafi, ler, se você pegar a história do Gaddafi, inclusive, vem até aqui no meu canal, Dossiê Gaddafi, o Filho do Deserto, você vai ver que o cara era muito sóbrio e muito inteligente, ele não tinha nada de cachorro louco, isso aqui é propaganda contra o Gaddafi. Beijo, Valéria Santos, beijão pra você. Aqui, esse aqui falou que eu tenho voz de homem. Oi, tudo bem com você? A mesma coisa acontece em relação a Cuba, ou seja, o Brasil sempre defende os Estados Unidos e existe uma desinformação. A nossa mídia capitalista, exatamente, um povo que conhece a história... E há também o memoricídio, né? Acontece um memoricídio, as pessoas esquecem da sua própria história para realmente apoiar tudo que os Estados Unidos fazem. A gente começar a ver a história da América Latina, as ingerências dos Estados Unidos, a verdadeira história sobre Cuba, Nicarágua, Guatemala, como eu contei aqui, acabei de falar no vídeo, e outras intervenções, as ditaduras, a ditadura no Chile, a ditadura brasileira. Se a gente tiver isso, sabe, em mente, a gente não consegue apoiar essa política dos Estados Unidos. Acontece que é um memoricídio. A mídia mata, o sistema educacional, que é horrível, professores extremamente medíocres que não conhecem a história da América Latina. Se a gente conhecer a história da América Latina, já está ótimo. E aí eu indico para vocês, gente, o IELA. O pessoal lá do IELA, que faz um trabalho bem interessante. Eu sei que tem muita gente que vai falar que eles são comunistas, e eles são comunistas mesmo. Mas eles são muito inteligentes, muito antenados, sabe? O professor Valdir Rampinelli é um professor muito bom. E a gente sabe que essa gente estuda, tá? Vocês podem falar o que for deles, mas eles estudam. Não, eu não gosto dele, meu bem. Aqui, ó. Eu não gosto dele. Eu não gosto, ele nem é bonito. Eu gosto do Putin, daquele loiro maravilhoso. Sou apaixonada pelo Putin. Eu nem, assim, o posicionamento político dele, às vezes, eu critico, sabe? Mas ele é um loiro maravilhoso, né? É dele que eu gosto. Desse daí eu não gosto, não. Ele é feio demais. Eu não gosto, não, mas eu entendo o posicionamento dele. Eu faria o mesmo, tá? Pra defender a minha casa, faria o mesmo. Mas eu não gosto dele não, meu bem.